Já reconheceu o seu milagre hoje? Seja bem-vindo a mais um episódio do No Simples com Deus. Esse canal que traz a simplicidade do cuidado de Deus de todos os dias. Eu espero que você seja muito edificado através de tudo que vai ser entregue aqui. Antes da gente começar nosso bate-papo hoje com a pastora Adriana, muito especial nossa convidada de hoje, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar, contar um pouquinho dos seus testemunhos aqui também através dos comentários. Fiquem conosco até o final e aproveite tudo que Deus quer entregar na sua vida. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que a senhora esteja num lugar aqui de simplicidade, mas confortável, para falarmos de Deus, que não tem um assunto melhor que esse, Sim, né, pastora? Com certeza. Então, seja muito bem-vinda. Para nós é um prazer e uma honra. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, estou feliz pelo convite, principalmente por conta do objetivo, né? Que é partilhar as nossas experiências, aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida, de forma tão graciosa, né? Porque Ele é gracioso e é bom o tempo todo, compartilhar e de alguma forma tocar vidas, né? Porque senão não faria sentido. O Senhor só derrama em nós para que nós venhamos derramar, né? O Senhor toca em nós para que nós venhamos tocar vidas. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder, por meio do canal, né, por meio desse podcast, tocar alguém, né? Permitir que o Senhor toque alguém através, né, desses momentos, dessa gravação, de tudo que for tratado, for falado aqui. Obrigada. Pastora, aproveitando, conta para nós quem é a pastora Adriana, como que é a sua vida com Deus, né? Como conheceu Jesus, conta para nós. Então, vamos lá. Eu costumo assim dizer que o meu coração sempre foi atraído por Jesus, né? Eu cresci num lar católico, mas já de criança eu buscava o Senhor. Às vezes, muitas das vezes, meus pais não iam à missa, não iam à igreja e eu gostava de ir. Eu ia sozinha, né? Tinha uma igreja, uma comunidade próximo da minha casa. Então eu me lembro de muitas vezes ir sozinha quando criança com o meu irmão e eu amava estar ali. Então o meu coração ele sempre teve esse desejo. Claro que você, né, vem a sua adolescência e aí você, né, vai conhecendo pessoas, conhecendo esse mundo e parecia que essa chama havia se esfriado, né, ou havia apagado, mas na verdade havia ali uma brasinha ainda que às vezes eu pensava, eu dizia para mim mesmo, eu quero saber quem que é Deus. E eu sempre tive uma facilidade de fazer, parece que me atraía muito, a amizade com pessoas cristãs, né? E eu assim via e desejava, falava, Senhor, eu quero saber como que é isso, né? Não falava Senhor, falava dentro de mim. Uhum. Como que é isso? Como que é falar com Deus, né? Como que é viver essa vida religiosa, vamos dizer assim? E aí, com 18 anos, eu, proveniente de um lar com muitas dificuldades, né? O casamento dos meus pais era muito conturbado, então nós presenciávamos muitas discussões, agressões. O meu pai tinha a questão do alcoolismo, né? A minha mãe muito enferma, questões financeiras também muito difícil. E com 18 anos eu recebi um convite, né, para ir a uma igreja evangélica. E eu sempre tive esse questionamento no meu coração, eu sempre falava assim, meu Deus, por que a minha família tem que ser assim? Por que o meu pai tem que estar nos vícios, né? Por que a minha casa tem que ser uma casa tão cheia de brigas, de discussão, de agressões, né? Os meus pais se separaram 7 vezes, uma coisa pouca. Mas eu falava assim, por que nós temos que viver assim? Então havia, sabe, já um incômodo dentro do meu coração. E quando eu recebi este convite, e foi a frase, né? Porque eu costumo dizer assim, que o Senhor tem a sua isca para cada egoísta. Nossa, gostei muito, pastora. Então, quando essa pessoa, uma senhora, né, muito, muito amada, ela veio e falou comigo, olha, você quer ir a um culto comigo?
entregar o seu coração para Jesus, porque Ele vai transformar a sua família. Nossa. Ponto. Ali me pegou. Eu falei assim, vai. Então, tudo que a pastora precisava, transformar minha família. Porque era o que mais me fazia sofrer, o que mais me doía, né? E aí eu falei assim, pronto, eu vou. Então fui muito assim por esse desejo, né? Essa necessidade, por conta da minha questão familiar. Só que quando eu cheguei lá, né? Quando eu ouvi sobre o Senhor Jesus, aquele coração daquela criança, sabe? Que buscava, que desejava. Eu em qualquer igreja com as minhas vizinhas quando era criança. Qualquer igreja eu ia, me chamava, eu ia, porque eu tinha essa ânsia. Aquele coração, aquela chama, parece que reacendeu. E eu falei assim, eu encontrei o que eu buscava, não sabendo exatamente que era o Senhor, mas aquela necessidade de encontrar, eu falei assim, eu encontrei Ele. Eu fui mesmo assim, tocada profundamente. E aí, dali, naquele momento que o Senhor se revelou a mim, Ele transformar a minha família já não era mais a prioridade, era um sonho, era um desejo, era uma necessidade, mas não era mais a minha prioridade. Não era mais aquela busca incessante, já não era mais por isso. Não, já não era mais, era Ele. Então, assim, eu falo assim que eu me apaixonei por Ele, assim, instantaneamente. Eu tinha 18 anos. E aí foi todo aquele processo, né, de deixar aquela vida mundana, amigos, de frequentar certos lugares, passar por esse processo. E assim, eu sempre tive esse desejo mesmo de viver de todo o coração para o Senhor. Sempre tive. Então eu já mergulhei na obra do Senhor, já fui dedicar minha juventude toda para o Senhor. Só que aí, dentro do meu lar, enquanto que as brigas antes eram entre meus pais, entre os dois, aí os dois se voltaram contra mim. Mudou o alvo. Isso. Né? Aí eu enfrentei muita resistência em casa. Eu me batizei escondido. Nossa. Não façam isso, tá? Mas assim, eu já tinha mais de 18 anos, tal. Mas eu me batizei escondido. Quando deveria ser uma festa, né? Família, né? Então, assim, quando eu cheguei, eu contei, falei, na verdade, ela descobriu, né? Minha mãe descobriu, porque eu cheguei com a minha roupinha na sacolinha molhada. E ela falou assim, o que você fez? O que você fez? Eu falei, mãe, eu me batizei. Nossa, mas parecia que eu tinha dado a pior notícia para ela. Meu Deus. E ela ficou muito brava, e meu pai também. E aí eu falava assim, só que dentro do meu coração, aquilo para mim, embora me entristecia, porque eu falava assim, mas eu estou buscando ao Senhor, eu transformei, né? O Senhor tem me transformado, eu não tenho ido mais a certos lugares, eu não tenho mais as mesmas companhias, eu estou sendo transformada pelo Senhor. Não era para eles estarem felizes, então isso trazia tristeza ao meu coração. Só que ao mesmo tempo me dá uma alegria, falar assim, não, Senhor, estou padecendo pelo Senhor, né? Porque a sua palavra diz que nós seríamos perseguidos. Sim. Então isso foi a minha força. E eu sei que ainda hoje, às vezes, acontece muito isso, né? Às vezes, quando você vai para o Senhor, você enfrenta resistência. A mulher, às vezes, enfrenta a resistência do marido, o marido da esposa, filhos de pais, né? Uhum. Esse primeiro atrito acontece. Mas aí eu falei, não, vou, né, continuar, vou perseverar. Então, muitas das vezes era esse processo, tendo que suportar, né, essa resistência. Eu vou fazer um parênteses rapidinho, que a pastora falou que eram as vizinhas, né, que levava... Glória a Deus pelas vizinhas. Glória a Deus. São as irmãzinhas, às vezes, do coque, que levam, né, a gente para a igreja. Porque eu acho que todo mundo tem uma história de alguma vizinha que era crente, que chamava a gente para ir para a igreja. Sim. Porque a pastora não é a primeira, inclusive, que passou já aqui no canal, que conta isso. A vizinha levou, gente, que sensacional isso. Era vizinha e eu tinha amizade com a filha dela, né? E ela me chamava, e vamos, e eu tinha a maior alegria de ir mesmo, porque eu tinha esse desejo. Mas assim,
foi esse processo de resistência, né? Num primeiro momento. Mas o Senhor deu graça, porque o Senhor sempre dá. E eu tive a alegria nesse processo de ver os meus pais se rendendo ao Senhor, né? O meu pai sendo livre do alcoolismo, a minha mãe curada, sendo transformada, os meus irmãos, né? Buscando o Senhor, dando ouvidos à palavra do Senhor. Então eu falei, Senhor, valeu a pena. Só que hoje eu entendo que tudo na vida com o Senhor, tudo acontece dessa forma. E enquanto a gente não entende isso, a gente sofre muito nos processos. Por quê? Eu queria muito que Deus fizesse algo para mim, que era transformar minha família. Mas o Senhor precisava fazer algo em mim, para depois para mim. E às vezes a gente sofre muito, porque a gente não entende isso. Às vezes a gente quer que o Senhor faça tanto algo para a gente, mas primeiro Ele precisa fazer na gente. Então eu entendi, foram acho que uns 2 anos para meus pais se converterem, né, se entregarem para o Senhor. E nesses 2 anos o Senhor estava fazendo em mim, estava mudando a Adriana dentro, para depois fazer para ela. Porque às vezes a gente tem uma ânsia de receber as coisas do Senhor, mas se não estamos preparados, né, se não estamos prontos, eu costumo dizer que a gente é reprovado na bênção. Nossa, forte. Não é? Então, assim, e é uma coisa que eu sempre falo, Senhor, eu quero muito ser abençoada, mas eu quero ser aprovada na bênção, porque às vezes, se nós recebemos algo do céu, sem estarmos alicerçados no Senhor, nós podemos ser reprovados na bênção, né? Às vezes um casamento que você orou tanto ao Senhor pedindo e depois coloca o marido no lugar de Deus. Uma bênção financeira, Senhor, abençoa meus caminhos, prospera meus caminhos. Mas aí quando eu tenho dinheiro, meu dinheiro serve só para satisfazer a minha vontade, né? E aquilo me afasta do Senhor. Então a gente acaba correndo o risco de ser reprovado na bênção. Mas se a gente tiver esse coração de que o Senhor está fazendo primeiro em nós, depois fará para nós, então a gente suporta o processo e aprende a lição. E aí eu entendo assim também, a pastora pode concordar ou não com esse posicionamento meu, mas eu acho que aí é a busca verdadeira. Porque aí eu não estou mais buscando a Deus pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele pode fazer em mim, né? Me transformar numa pessoa, né? Gerar em mim todos os frutos que realmente Ele quer que seja gerado, né? Porque eu acho que até é fácil você... eu estou buscando um emprego, eu estou buscando um casamento, eu estou buscando uma cura, eu estou buscando, né, uma libertação. Parece que a gente precisa dessas motivações para buscar Deus e a gente não precisa, a gente não tem que precisar disso. A gente tem que buscar a Deus simplesmente pelo que Ele é, né? E o que Ele transformou a nossa vida, né? De uma pessoa perdida para uma pessoa salva. Não tem melhor recompensa que essa. Mas aí a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente busca mais, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade e a gente vê no Senhor ali a solução. Claro, o Senhor é a solução para tudo, sim. Mas aí a gente parece que Ele é uma troca. Isso. Senhor, eu te dou isso para receber isso? Eu te dou meu tempo, eu te dou minha energia, eu te dou minha oração, mas faz isso por mim. Nossa, né? Birrinha de criança, mãe, eu vou lavar a louça, mas né? É que assim, às vezes a gente demora, né, um pouco para aprender, né? Porque é exatamente assim. Você vai para o Senhor, você conhece o Senhor, você nasce de Deus. Então você vai amadurecer. E você vai amadurecendo. E cada dia que passa, cada experiência que você vive, você vai criando maturidade para com o Senhor. E aí você vai entendendo, né? Que nem o Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão aqui porque vocês comeram do pão. Né, na multiplicação do pão, depois a multidão foi atrás de Jesus. O que Ele estava dizendo? Vocês estão aqui porque vocês receberam algo de mim, porque vocês tiveram a fome de vocês saciada. E depois Ele declara: mas eu sou o pão da vida. Essa necessidade física de vocês foi suprida, mas existe uma necessidade muito maior que vocês ainda não entendem que tem, né? Porque vocês estão aqui ainda porque vocês comeram do pão. Porque vocês viram a multiplicação, não é por mim, não é por quem eu sou.
não é para matar a fome, a principal fome, né, que precisa ser saciada, que é a fome da alma, né, do espírito. Mas a gente vai amadurecendo, como, né, criança, você vai passando as fases e você vai avançando e entendendo que realmente, quando você descobre e você começa a desenvolver seu relacionamento com Deus por quem Ele é, então Ele vai acessando você, Ele vai te dando condição para... Às vezes, eu sempre falo assim, sabe? Tem muitas orações que nós fazemos que não é uma necessidade de resposta de Deus. Tem muita coisa que é mudança de comportamento. Sim. Né? Às vezes a gente age errado, faz escolhas erradas, movido pela nossa vontade, pelo nosso querer. A gente colhe as consequências. A gente vai orar a Deus. Deus, me ajuda nisso. Deus, me ajuda naquilo. Quando, na verdade, se a gente tivesse esse relacionamento com o Senhor, desse a liberdade para Ele mexer em nós, Ele teria essa liberdade para mudar pensamentos, vontades, né? Entendimento. Você faria escolhas segundo a vontade do Senhor. E muitos dos problemas que você tem, você não teria. Até a pastora falando isso agora, eu conversei hoje com um pastor amigo nosso, e aí ele falou que ele tem um problema de diabetes muito forte, e só que Deus entregou que ele seria curado. Só que o que acontece? Ele pegou essa palavra que ele seria curado e ele esqueceu que ele tinha que cuidar da saúde. Então ele continuou comendo do jeito que comia, bebendo as coisas, né, o refrigerante do jeito que bebia. Então Deus inclusive respondeu. Ele falou: não, eu já fiz mesmo. Só que você não faz sua parte. Exato. Então tem coisas que somos nós que temos que fazer. Sim. Né? Embaixo da direção do Senhor, né? A gente precisa corresponder. Né? O Senhor, ele nos dá, mas a gente precisa corresponder. Por exemplo, logo que eu me converti, teve um episódio que marcou muito a minha vida. Há pouco tempo, acho que uns 2 meses de conversão. Enquanto eu né, estava no mundo, eu gostava muito de carnaval. Então, eu gostava de ir, eu sempre gostei. E eu fui para a igreja a primeira vez em outubro de 1996, quando eu pisei a primeira vez. E eu falei assim, não, eu quero ficar. Depois eu lembro, eu voltei uma vez no mês de novembro. Em dezembro, eu voltei num culto de Natal. Então foram 3 vezes num culto de Natal. E nesse culto de Natal eu participei pela primeira vez da Santa Ceia. Eu nem era batizada, mas mesmo assim passou. Eu falei, eu vou participar. Sem entendimento, mas o Senhor dá graça. E ali, a primeira vez que eu tomei a ceia do Senhor, assim, eu fui tomada pelo Senhor de uma forma. Eu falei assim, não, Deus, eu sei, eu quero ficar com o Senhor. Mas o Senhor se revelou a mim assim, aquela alegria e ao mesmo tempo a tristeza de descobrir tão necessitada, pecadora que eu era, mas a alegria de encontrar o meu Salvador. Só que imatura, né? Aí chegou fevereiro, eu falei assim, não, eu vou no carnaval. Eu vou, mas eu não vou fazer nada de errado. Eu vou lá só para ver, né? Porque eu gosto de ouvir e tal. E eu fui. E quando eu estava lá, parecia assim, que só ficou eu e o Senhor. Parecia que o Espírito Santo estava lá. E eu ouvi ele dizer, aqui não é esse lugar. O que você está fazendo aqui? E eu senti, sabe, aquela tristeza no meu espírito. Falei, eu vou embora. Nunca mais. Nunca mais. E realmente, nunca mais. Abandonei tudo e nunca mais. Só que eu costumo dizer assim, se hoje, depois de 28 anos na caminhada, eu já tenho outro entendimento, lá eu era imatura. O Senhor já derramou muita coisa sobre mim. Se hoje eu disser assim, eu vou lá no carnaval, eu não vou fazer nada. O Senhor vai lá me tratar da maneira que Ele me tratou quando eu era imatura,
naquele nível de ignorância? Não, porque hoje eu já tenho recursos. Naquela época eu não tinha, mas hoje eu já tenho recursos para corresponder. Ele já me ensinou, ele já falou, eu já tive experiências com ele, ele me deu o espírito dele, ele me deu o entendimento da sua palavra. Então hoje o tratamento vai ser diferente. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo na nossa fé, na nossa caminhada, nós vamos ter que dar um nível de resposta. E às vezes isso que é difícil, dar essa resposta. Porque às vezes a gente quer ainda continuar sendo tratado como um bebê, como se tivesse acabado de ser, né, de se converter, acabado de começar a entender a palavra. A gente ainda tem às vezes essas mesmas atitudes. Sim. Eu vou fazer só isso aqui, que, né, eu não estou fazendo nada de errado, né? As pessoas falam muito isso, inclusive da bebida, sem entrar em polêmica, que eu sempre falo isso, pode beber, não pode beber. Sim. Eu escolhi não beber, né? Eu acho que parte mais disso. Até um ditado que não é bíblico, mas é popular, eu acho que é super válido. Tudo lhe é permitido, porém nem tudo lhe convém. Sim. Então, realmente a bebida é para mim? Não é, então, né? Mas algumas pessoas tentam fazer assim, mas né, a palavra de Deus está falando, não se embriagueis. Por quê? Porque a gente tenta maquiar aquilo que nos favorece. Sim. Não, mas é porque eu quero beber um pouquinho, então eu tenho que achar uma forma de me desculpar. Porque se alguém vê, eu tenho já a justificativa. Exato. Né? Isso. E tudo é esse coração. Porque assim, a palavra, ela não tem uma ordenança para não beber, mas ela tem observações. Mas se a palavra já tem observações, então por que eu vou fazer? Né? E obviamente, lógico, eu não vou condenar ninguém, né? A gente não está nesse lugar. Mas é muito mais sobre por que eu preciso. Tá, tudo bem, é só uma tacinha de vinho, mas por que eu não consigo dizer não? Se é só uma tacinha de vinho, o que vai mudar na minha vida? Por que eu não consigo dizer não? Então é muito sobre isso, que na nossa vida, e às vezes eu vejo hoje, e também não quero, né, levantar nenhuma polêmica, o evangelho, ele é uma carta assim, de renúncia. Não é de conforto, é de confronto. Sempre foi, né? Sim. Só que a gente vive em uma época em que ninguém quer ser mais confrontado. E, por exemplo, quando você vai falar mediante a palavra, né, sobre essa vida de santidade, muitas das vezes os próprios cristãos te taxam como uma pessoa muito firme, muito fanática. Fanática, é isso? Não, você está sendo exagerado. Não tem nada demais. O que tem? Depois que inventou esse negócio, não tem nada demais, nós estamos ficando de menos. Nada a ver, né? Nada a ver. Isso. A nossa comunhão e nossa vida com o Senhor tem ficado de menos, cada vez mais. Depois desse negócio, não tem nada demais, né? Porque é uma renúncia e tem que ser um confronto. A palavra, ela fala assim, que existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe. Os dois são opostos. E quando fala carne, essa nossa humanidade, né? Essa natureza, que todos nós nascemos com ela, que foi corrompida lá no Éden. Então, nós nascemos já deformados, né? Nós não estamos no nosso estado original. Porque quando o Senhor criou o homem, o propósito era muito claro. Era relacionamento com o homem. Porque era isso que o Senhor fazia. O Senhor dava tudo que o homem precisava. E aí ele ia e se relacionava com o homem, né? Ele tinha tempo com o homem. Ele estava com o homem. Então o homem, o propósito da criação do homem é relacionamento com o Senhor, com o Pai, com Deus. Mas depois da queda, nós nascemos com essa deformação, né? É como se nós estávamos conectados no espírito e fomos desconectados.
Então, em Jesus, nós somos religados. E aí a gente começa esse processo de transformação, né? Para ir voltando a esse propósito de relacionamento com o Pai. Mas o que acontece muitas das vezes com as pessoas que se convertem? Elas não entendem, porque elas dizem assim, eu vou me batizar, eu vou descer as águas e a minha velha criatura tem que morrer. Ela não morre, porque você sai do batismo, muitas das vezes você tem que lidar com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com os mesmos erros, mas a minha velha natureza não morreu lá. Então, assim, ali eu disse e eu tomei uma decisão de não ser mais governado por ela. Sim. Não quer dizer que ela morra, porque essa luta que existe entre essa natureza e o espírito é isso. Quem que vai governar? Quem que vai estar no controle? E essa escolha sou eu que faço. Se eu vou ser controlada pela minha natureza adâmica, corrompida, que age na justiça própria, que é avarento, que é orgulhoso, que é invejoso, né? Que quer sempre tirar vantagem. Ou se eu vou ser controlada pelo Espírito, por esse governo do Espírito. Então, por isso que a gente está sempre, às vezes, tropeça aqui, levanta aqui, acerta aqui, erra ali, por causa dessa guerra que há entre a carne e o Espírito. Quem vai nos governar? Inclusive, pastora, talvez seja um motivo porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu não vou para a igreja agora porque eu tenho um monte de coisa que eu preciso me consertar antes de eu ir. Então eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fazer isso, aquilo, né? Por quê? Porque a pessoa está primeiro esperando ser consertada. Não, a gente é consertado dentro. É a hora que você entra, né? Que agora Exato. Deus vai mudar essa casa, vai limpar, vai lavar. Eu não tenho como fazer faxina na casa do lado de fora, eu tenho que entrar dentro dela, né? E se nós conseguíssemos fazer tudo isso sozinho, então nós precisaríamos do Espírito Santo para quê? Exato. Não é? Se nós não temos em nós recursos, nós precisamos dessa ação do Senhor em nós, né? Essa transformação de mente, de maneira de pensar, de sentir, de ver. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas transformam o seu exterior. Então agora eu estou aqui, eu tenho que usar esse tipo de roupa, eu vou usar esse tipo de roupa, eu vou conversar desse jeito, eu não posso mais falar daquele jeito, eu tenho que usar o meu cabelo desse jeito, enfim, uma mudança externa. E começa mesmo por uma mudança externa. Só que a maior mudança ela é interna. E a gente precisa desse olhar para dentro, né? Porque senão você fica como o Senhor Jesus falou, sepulcro caiado, por fora tá lindo, mas e dentro? Só que olhar dentro e mexer dentro é doloroso. Então, muitas vezes as pessoas estão ali caminhando com o Senhor, são fervorosas na sua fé, são sinceras, mas são feridas. São aprisionadas em traumas. Por exemplo, como eu compartilhei, né, da minha família. Claro que eu nascendo numa família e crescendo num lar totalmente, né, conturbado, que nem eu nasci, claro que isso deixou marcas em mim, deixou marcas nos meus irmãos. E às vezes você vai para o Senhor e você, não, agora eu tenho o Senhor. E você às vezes não entende certos comportamentos que você tem, mesmo crendo em Deus, certas reações, né? São marcas que você precisa tratar. Só que mexer, entender, se expor e fazer essa mudança dentro, ela é muito dolorosa e ela é difícil e ela precisa de propósito mesmo. Então, o desejo do Senhor, é o que eu sempre falo, é que a gente esteja nesse lugar de relacionamento e a gente dê acesso a Ele para Ele mexer dentro, né? Dói, mas é necessário e é libertador. É libertador. Muda tudo, né, pastor? Muda.
Muda tudo. O seu olhar até, né, principalmente para o outro, né, porque você já não está mais naquele lugar, não, de julgar, não, eu também tenho as minhas. O Senhor também me mostrou que eu sou assim, o Senhor tratou disso, né, então eu vou ter esse olhar de amor, de compaixão para o outro. Tanto, né, no caso de quem estava ali numa família desestruturada, quanto o olhar da pessoa que também, daqueles familiares que desestruturava tudo. Sim. Né? Você olha com compaixão para sua mãe, para o seu pai, que viviam numa situação que causava tanto transtorno, tanta dor, mas eles não sabiam que eles estavam nesses lugares. Porque estão com os olhos vendados, então não enxerga. Vamos levar para frente a cultura que eu já tinha lá atrás, porque meu pai, minha mãe... Vai replicando. Vai replicando. E não consegue entender o tanto que isso causa lá na frente. Sim. Né? Eu até imagino que como pastores, né, é difícil, né? Porque aí várias famílias que você usa o seu exemplo para ele, olha, gente, era assim. Então eu acho que para pastorear, a pastora precisou passar por isso, né? Ser tratada e agora ser o exemplo para outras famílias, né? Porque assim, obviamente que havia questões no meu coração em relação aos meus pais, né? Porque eu olhava a minha adolescência, olhei a minha infância, falei, tão difícil. Então, na minha cabeça, obviamente, eles eram os causadores do meu sofrimento, né? Então, até isso você precisa. E eu falo, eu pedi perdão para minha mãe. Mas foram eles? Sim, mas eu nutria uma revolta no meu coração contra eles, porque no meu entendimento era exatamente isso. Se a minha mãe fosse diferente, nossa família seria diferente. Se meu pai não fizesse isso, então eu passei por esse processo de, né, pedir perdão. E olhar com esse olhar, ressignificar. O que aconteceu está lá, aconteceu. Mas eu posso ressignificar, eu posso ter um outro olhar para aquilo. Sim. Né? E aí quando você leva isso para o Senhor, é muito difícil você chegar no Senhor, caminhando com o Senhor há tanto tempo, sendo usado por Deus, para ajudar pessoas, para aconselhar, para operar milagres, cura, libertação, né? O Senhor sempre deu essa graça da gente poder ajudar pessoas assim. É muito difícil você chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, tá bom, mas eu tenho mágoa da minha mãe. E agora? Só que, por que o Senhor fala lá? Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E ele vai dizer, eu não te conheço. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Porque não adianta você fazer se você não se dispor a ser transformado. Né? Isso só está saindo da boca, mas o coração é totalmente diferente daquilo que está sendo pregado. Porque às vezes você está carregando tantas coisas, né? E dentro está tudo bagunçado, fora quem olha está... Então, assim, eu gosto muito de levar as pessoas a isso, sabe? Deus nunca teve problema com a nudez de Adão e Eva. Quem teve foram eles. Sim. Por isso que se esconderam, né? E o Senhor sempre nos chama para pensar. Quando Ele vai lá no Éden, que Adão e Eva se esconderam, o que Ele fala? Onde você está? Obviamente Deus sabia onde Adão estava, mas o Senhor queria que ele se olhasse. Olha onde você está. É este o seu lugar? Né? Era uma pergunta que não tinha a ver com localização, né? Geográfica. E sim interna. Onde você está? Onde você foi parar? Olha o que causou aqui, aquela sua escolha. Isso. E é isso que hoje a gente vive também, né? Filho, essa é a sua escolha. Tá te levando para onde? A gente volta no que a pastora falou. O que é essa taça de vinho? Tá te levando para onde? O problema não é a taça. Mas o problema é porque você não consegue dizer não para a taça. Exato. Por que é tão difícil? Se é só uma taça, por que não pode ser só uma taça para eu falar não? É só uma taça, então eu não preciso. Você sabe, assim, que nós vivemos hoje uma geração de um nível de insatisfação muito grande. Sim. Né?
Só que nós já nascemos com essa insatisfação. Ela só nessa época, nessa era, ela é mais potencializada. Mais evidente. Por conta das redes sociais, por conta de tantas questões, né? Mas assim, é uma geração insatisfeita. Essa insatisfação, ela tem origem lá no Éden, né? Como é que a serpente conseguiu convencer Eva de comer do fruto? Foi causando em Eva uma insatisfação. Porque até então Eva estava satisfeita do jeito que estava. É suficiente para mim. O Senhor é suficiente para mim. Tudo que eu tenho aqui no Éden é suficiente. Todas as outras árvores e frutos eu posso comer. É suficiente o cuidado do Senhor. Mas quando a serpente conseguiu colocar no coração de Eva uma ponta de insatisfação, quando ela disse assim, olha, você pode ter algo mais. Você está satisfeita com isso que você tem? Mas você pode ter algo mais, você pode ser igual a ele. A ponta da insatisfação foi o caminho. E a humanidade carrega essa insatisfação até hoje, né? Nada nunca está bom. Enquanto nós não entendemos que Jesus é o suficiente, qualquer coisa que colocarmos no lugar dele não vai nos satisfazer. Não né? não vai. Qualquer coisa mesmo. A gente, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou ser feliz se eu tiver isso. Eu vou ser feliz se eu tiver aquilo. Mas se você não tiver o Senhor, não adianta colocar isso, porque não vai mudar o cenário de onde você está. Te traz alegria, né? Sim. Não quer dizer que não traga uma satisfação momentânea, mas não sacia sua sede. Não. Né? Essa insatisfação na nossa alma, ela é essa ausência do relacionamento com Deus. Então, obviamente que nós não vamos estar satisfeitos o tempo todo, mas nós não vamos estar angustiados. Ah, porque eu não tenho um carro melhor. Ah, porque eu não consegui mudar de casa esse ano, ter uma casa melhor. Gostaria. Mas isso não me define. Há uma satisfação em mim que não está aqui, né? Está aqui, que é esse relacionamento com Deus. Só que é batalha. É uma luta todos os dias, né? Sim. Porque do mesmo jeito que a gente está aqui lutando para permanecer em Deus, o inimigo está também colocando situações para nos tirar desse lugar que Deus tem, né? Que tá do mesmo jeito que a serpente fez lá com Eva. Eu tenho mais uma culpa aí, ó, para colocar na Eva, que eu sempre coloquei a dor do parto, agora vou colocar mais uma. A insatisfação. Exatamente. Né? Ela se permitiu gerar uma insatisfação nela que nos causa até hoje reflete em nós, né? Nós carregamos e tantas outras coisas, né? Mas em Cristo nós somos novas criaturas, Sim. né? E aí só que isso não é no estalar de dedos. E é por isso que muitas das vezes as pessoas desanimam na sua caminhada com Deus, porque é um processo de transformação, você acerta, você erra, né? Eu costumo dizer assim, olha, você não precisa ser perfeito, e você nunca vai ser. Você precisa ser comprometido, né? Porque se você for comprometido com o Senhor, com seu relacionamento com Deus, ainda que você tropece, você levanta. Você não fica caído, né? Porque nós tropeçamos. Alguns tropeçam e têm quedas visíveis, outros têm pequenos tropeços todo dia. Fala o que não deveria, né? Olha com um olhar que não deveria, sente o que não deveria, deseja o que não deveria. Nós estamos sempre tendo uma batalha diária. Pequenos tropeços, isso é um fato. Agora, se eu estou comprometido, ainda que eu tropece, eu continuo, eu vou em frente, né? E eu me esforço, eu busco no Senhor para não cometer mais aquele erro, aquela deficiência. Mas deficiência nós sempre vamos ter, nunca vamos ser perfeitos. Mas esse coração comprometido com o Senhor nós temos que ter. Porque senão a gente sai deste lugar de dependência, né? De querer ser independente. E a nossa independência é uma prisão.
O homem independente de Cristo, ele é aprisionado. O homem independente do Senhor, ele é livre. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Sou escravo de Jesus, ele se coloca como assim. Porque é ali que, na verdade, ele é livre. Quando a gente vê os apóstolos, quando estavam ali na prisão, eles estavam cantando. Sim. Né? Fisicamente estavam presos, mas sua mente, seu coração, sua alma eram livres. E às vezes as pessoas estão, e principalmente as mulheres nesse tempo, lutam tanto por uma liberdade que só escraviza elas. Só, verdade. Né? Que só aprisiona. É um engano, né? Que só deixa mais pesado, mais difícil, que machuca mais, que deixa mais marcas. Ah, mas eu quero ser livre. Nós pastoreamos a comunidade Livres para Adorar, né? E às vezes quando as pessoas olham esse nome, Livres para Adorar, talvez elas pensam, aqui acho que a coisa é mais leve. Mais flexível. Isso, né? Por ter ser livres. Mas a gente sempre diz que livre, essa liberdade que nós pregamos, é uma liberdade, é você ser livre dessa natureza caída, pecaminosa, é você e ser dependente de Cristo, né? Você é livre de verdade quando você consegue dizer não para você. Isso. Que nem da taça de vinho. Eu tenho vontade. Por quê? O problema não é a vontade, mas eu consigo dizer não. Eu posso, mas eu não vou, porque eu sou livre. Que eu atingi a liberdade em Cristo. Em Cristo. Nossa, é muito forte isso, pastora, porque é isso que as pessoas tratam tanto a liberdade como sendo algo, eu vivo e faço tudo o que eu quero. Isso não tem nada a ver com liberdade, pelo contrário. A gente está aprisionado em nós mesmos, vivendo pelas nossas vontades, fazendo o que desagrada o Senhor. Exatamente. Livre é esse não. Não, eu estou dizendo não para minha carne, que me leva a pecar, que me leva a fazer o que não agrada ao Senhor. Aí, agora eu estou livre. Sim. Agora eu respondo única e exclusivamente ao Senhor. Exato. Nossa, é muito, muito marcante isso. Isso. Então, é isso que, assim, tem que ser nosso objetivo, né? Diário, essa liberdade em Cristo, dessa natureza mesmo, dessas vontades. Porque a gente vê que hoje, que nem as mulheres, né? Lutando por um empoderamento que está cada vez mais pesado, cada vez mais difícil. Quando fala, a gente tem, né, hoje as mulheres, que nem essa fala, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Hoje, para você ver no âmbito sexual, que antigamente a mulher ela era ensinada a se guardar. Olha, se guarda. Mas hoje não. Hoje a mulher ela tem essa liberdade para ir, para se entregar, para ter relações. O índice de mulheres, mães solteiras, mães solos, aumentou drasticamente. Então é uma liberdade que eu faço o que eu quero. Eu tenho aquele prazer momentâneo. Mas o que isso está me custando? Mas o preço está alto, né? Está alto, o preço está alto. Então, mulheres que estão assumindo lugares que, biologicamente, elas não é nem questão de gênero, nem questão assim de capacidade, não é sobre capacidade, mas mulheres que biologicamente não têm estrutura para ocupar certos lugares. Emocionalmente, não têm condições emocionais para assumir certos posicionamentos, né? Mas sim, a mulher ela independe, ela tem que ser tratada com amor, com respeito. O Senhor Jesus fez isso de forma linda, de forma assim preciosa. Se tem alguém na história que resgatou o valor da mulher, foi o Senhor Jesus, né? Mas não necessariamente mudando a essência. Eu acho que a Bíblia, ela embeleza tanto a mulher de várias formas. E
E a Bíblia fala, né, para que nós fôssemos tratados como Cristo amou a igreja. Sim. Né? Cristo fez o que? Morreu pela sua igreja. Só que hoje, com esse pedido que as mulheres têm de tanto empoderamento, a gente não está se permitindo ser amada nesse grau. Ser cuidada. Ser cuidada. Claro que não estou generalizando também, que tem sim aquelas que... Eu falo mesmo, gente, eu não estou pedindo, né, igualdade em nada. Tô aqui, ó, quietinha. Eu passo a minha vez. A minha vez eu tô passando. Eu quero sim que meu marido cuide de mim, né? Que eu não tenha que me preocupar com a janela se tá fechada, com a porta está fechada, porque ele cuida de mim, ele tranca a porta, ele vê se o carro tá com óleo, com gasolina. A gasolina eu ainda coloco porque eu tenho medo de carro no caminho. Mas ter esse cuidado, falar, amor, ó, tá na hora de fazer a revisão do carro. Sim. Eu quero esse cuidado. Não é porque eu trabalho, porque eu, né, sou independente, digamos, em algumas coisas, que eu não quero esse cuidado. Eu quero. E é isso que a gente precisa, parar de brigar por coisa que a gente não precisa. Eu realmente quero ser eu a responsável por trocar o chuveiro da minha casa? Eu não, de jeito nenhum. Eu falando, e na verdade, assim, quando você pontua assim, eu quero esse cuidado, na verdade a gente precisa desse cuidado. Exato, né? Reconhecer que eu quero, sim. Se eu, numa situação, eu consigo trocar um pneu de um carro, eu não sei, claro, logicamente, se não tiver nenhuma saída, eu vou conseguir. Sim, mas eu não quero ter que trocar. É isso, eu não quero. Eu não quero ter que trocar, eu não quero ter que... Algumas coisas eu não quero ter que fazer, sabe? E isso não nos diminui em nada. Pelo contrário, eu acho que coloca a gente no lugar que a gente tem que ser. Exatamente. Não como objeto, como lá atrás fizeram. Muitos dos homens tratavam as mulheres como objetos. Sim. A mulher não trabalhava porque ela não podia, porque ela é minha propriedade, como muitos tratavam a mulher. Isso a gente não está pedindo para voltar, não é isso, né? Mas a gente tem que querer, e eu falo isso, eu quero ser sim a submissa ao meu marido para sim, a opinião dele é muito importante para mim. A opinião dele faz toda a diferença para mim, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é um lugar de destaque. Assim como a minha opinião para ele tem valor. Sim. Mas ele saber que ele tem a obrigação de cuidar de mim. Lógico, né? Porque nesse ponto, assim, da mesma proporção que as mulheres estão se tornando tão independentes e fortes e autossuficientes, os homens estão ficando cada vez mais fragilizados. Então, é uma sociedade que está em desordem. Né? Não, como a gente falou, não é sobre a capacidade. Mulheres têm capacidade de estar em qualquer lugar, de desenvolver, né, tarefas, de estudar e de ser realmente tratada muito bem. O que não pode é ter esse entendimento. Eu não preciso do homem para nada. Precisa, porque eu não vou para a guerra. Eu não quero também não, tô dispensando. Minha vez eu tô passando, tô passando a minha. Então, assim, nós precisamos sim. Tem coisas que são os homens que fazem. E aí a gente vai para o âmbito espiritual. Sobre o homem há uma autoridade que nunca haverá sobre a mulher. Autoridade espiritual, não é o autoritarismo de agressão, de anular a mulher. Mas a autoridade espiritual que o homem tem, a mulher ela não vai ter, porque foi dado ao homem por Deus. O Senhor diz para o homem: ide e dominai a terra, sujeitai ao homem, não à mulher. Né? Então, assim, essa autoridade, quando a gente entende isso e a gente honra isso no esposo da gente, nós somos muito beneficiadas. O problema é assim, que as pessoas elas veem isso como perda, né? Na verdade não é, você está ganhando. Por exemplo, eu posso ter uma unção, eu posso pregar, eu posso estar lá, né, no ministério com ele, pregando, orientando, orando nas pessoas, ajudando, tudo bem. Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu posso ter uma unção extraordinária, mas a autoridade dele eu não tenho.
Espiritualmente falando, não. Então, para que a minha unção flua, para que ela atinja o propósito do Senhor para a nossa vida, eu preciso estar debaixo dessa autoridade e com alegria, né? Essa autoridade espiritual. A gente sabe que existem muitos exageros, existem homens autoritários. Sim. Ainda existe. Só que as mulheres estão tentando lutar de uma forma que, ao invés de ajudar, traz benefícios, mas também um preço alto, às vezes fica um preço alto. Por exemplo, essa questão, o número de mães solo aumentou demais depois dessa filosofia de eu faço o que eu quero, o corpo é meu, tudo bem, você faz. Só que se você sai e você tem uma relação íntima com o rapaz, uma noite é porque eu tive vontade, eu quis, não se protegeu, enfim, aconteceu, porque eu estava curtindo o momento. Quem engravida? Quem que fica com a criança? Exato. O peso, quem vai carregar é você. É você. Para ele foi só mais uma noite. Foi. E por que os homens também não querem mais assumir responsabilidades? Não precisa. Se eu tenho tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Eu não preciso pagar preço nenhum. Ninguém valoriza o que não custa. Nossa! Não é? Ninguém valoriza o que não custa. E aí, quando a mulher se coloca neste lugar, aí às vezes a gente pensa, mas eu me valorizo, tudo bem. Então você tem força para continuar, vamos lá. É isso. Mas não era para ser assim, nem precisa ser assim. Como a pastora falou, é um preço muito alto a se pagar por uma liberdade que... Será que ela vale tudo isso mesmo? Eu quero ser a mulher que pago todas as contas, me viro, tá? Mas será que eu não quero realmente um colo? Alguém que cuida de mim? Eu preciso ser essa força toda aí que está sendo imposta a nós? Não é? Será que a gente precisa disso tudo? Não, de eu acho que eu nenhuma. também não acredito que não. Eu particularmente não quero. Eu fiz 10 anos de casada agora em dezembro. E para mim é ótimo poder despejar em alguém as minhas frustrações. Exatamente. Porque é exatamente ter isso. Com quem dividir, né? Amor, hoje é isso. Porque a gente aproveita que a gente fala mais, né, pastora? A gente fala um monte de coisa. Fala. E a gente tem Eles entendem o que a gente fala? Não. Mas pelo menos a gente falou. Fala também, a gente pelo menos desabafou, não resolveu alguma coisa, na maioria das vezes não, mas a gente ficou melhor, porque a gente tem esse apoio, né? Exato. E não tem um lugar melhor do que dentro da sua casa. Exato. A pessoa que você confidencia a sua vida, né? Que por Deus falou, se uniu e se tornou nossa carne. Sim. Quer uma confidência melhor que essa? Exatamente. Né? Mas as pessoas acham que não preciso mais disso, né? Isso é tão difícil. Pastora, há quanto tempo que vocês pastoreiam a igreja? Então, nós estamos no ministério, né? Na obra do Senhor, há mais de 20 anos, 25 anos. Não vou conseguir precisar agora, uns 27. Mas esta comunidade que nós estamos agora, nós pastoreamos ela há 3 anos. Isso. Na verdade, assim, nós estávamos no ministério, né? E depois o Senhor falou no nosso coração que era tempo de mudar. E nós fomos ser tratados, né? Assim, porque esse lugar, muitas das vezes também hoje, esse lugar religioso, você precisa ter muita sabedoria, né? Porque senão você se machuca. Eu não responsabilizo ninguém, obviamente, porque às vezes a gente vê aí as pessoas indo para a internet, porque o pastor é tóxico, porque... Não, as pessoas fazem com você o que você permite que elas façam. Sim. Então a responsabilidade é mais sua do que quem fez, né? Uhum. Então, assim, eu não responsabilizo ninguém, mas sim, nós estávamos num ambiente assim, de muito autoritarismo, que nos deixou muitas marcas. Então nós decidimos, nós oramos ao Senhor e falamos, nós precisamos cuidar de nós. Nós sempre estávamos ali cuidando de pessoas, mas nós precisamos cuidar de nós. Então nós fomos para um outro ministério,
E ali nós somos cuidados, né? Nós somos tratados, sarados. Só que assim, quando você tem o chamado, e assim, era uma fala até minha e dele, olha, eu não vou mais me envolver com esse negócio. Ai, não sabe de nada, inocente. Não, amo o Senhor, eu vou continuar, nossa, buscando o Senhor, servindo ao Senhor, mas olha... Agora eu fico aqui no banco. Quietinha aqui, vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Doce engano. Doce engano. Só que aí, assim, a gente foi, depois de um tempo que a gente estava ali, né, sendo cuidado, essa chama, ela vai acendendo. Só que nós íamos congregar numa igreja que era aqui em Campinas, só que longe, né, assim, a gente gastava aí uma meia hora para chegar todo dia. Então, durante a semana a gente não ia, nós íamos só no domingo. E tinha alguns amigos nossos, né, da nossa cidade, nós somos de Valinhos, e que iam também. E aí nós falamos assim, olha, vamos ter aqui em casa. Falei, vou abrir a minha casa e vamos ter em casa um dia para a gente ler a Bíblia, para a gente adorar, um momento, né? E foi isso que nós fizemos. E aí eram 10 pessoas, 15 pessoas, só que aí, eu posso chamar fulano? Pode. Eu posso chamar não sei quem? Pode. E aí quando vi, já tinha um número, eu falei, não dá mais pra gente ficar aqui, né? Aí nós fomos para uma sala, e enfim, e aí a igreja, assim, ela nasceu, a comunidade Livres para Adorar, ela nasceu. E eu falo assim que ela nasceu mesmo no coração do Senhor, porque nós fomos vendo assim acontecer aos nossos olhos coisas extraordinárias. Então, assim, hoje nós estamos, né, ali pastoreando aquelas pessoas, cuidando das pessoas. O Senhor tem acrescentado mais e mais, que às vezes eu olho assim para Ele e falo assim, que o que Deus está fazendo, porque é Ele, né? Então, nós estamos com essa comunidade há 3 anos. Oficialmente, né? Oficialmente há 3 anos. Oficialmente há 3 anos. Mas pastoreia já há muito tempo. Sim, né? Esse chamado do Senhor de cuidar, né? de pessoas, de ajudar pessoas. Que nem eu falei, quando eu cheguei, né, ali, que eu tive meu encontro com Deus, eu falei assim, Senhor, eu sou sua. E eu quero fazer sua vontade, eu quero que o Senhor me use. E aí o Senhor foi, né, moldando. O eis-me aqui, né, quando a gente fala, eu até brinco, às vezes eu falo, Senhor, eu falei o eis-me aqui, o Senhor podia chamar o outro, não precisa ser eu. Eu não sabia que era assim. Eu achei que seria tão rápido, né, porque a gente quer se esconder ali, né. Sim. A gente fala porque a gente, lá no fundo, a gente tem esse desejo mesmo, Senhor, me usa, o eis-me aqui. Mas a gente tem medo, porque a gente fica, né, com receio. Sim. No que o Senhor vai me usar? Né? Eu sempre costumo falar assim, eu falo, Senhor, pode me usar, eu cuido lá do banheiro da igreja, tá tudo bem, eu sei que eu tô sendo usada lá também, né? Mas às vezes Deus não quer isso, Deus quer te usar lá, em cima do altar, pregando, cuidando. Às vezes não, às vezes Deus quer te usar ali numa conversa de mesa, né? Um café que você vai tomar com alguém que tá precisando muito. Então Deus tem as suas formas de usar, mas não deixa de ser difícil, né, pastora? Não deixa de ser difícil. Toda vez que você se coloca neste lugar, né, de seguir o que o Senhor te fala, você vai encontrar muitos desafios. Eu costumo dizer que o maior obstáculo, né, do meu chamado sou eu. Porque a gente, né, tem questões e você também tem temor. Fala, Senhor, né, são vidas preciosas, né? E isso aqui eu vou prestar contas para o Senhor amanhã. Então você tem a questão do temor e enfim. Mas eu sempre digo assim, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, né, pro pessoal. Falo isso muito pro nosso grupo do louvor, né? Falo assim, olha, eu falo para eles, olha, se vocês não tiverem a mesma satisfação que vocês têm quando vocês sobem aqui, né, na plataforma, que aí está no lugar que vocês sobem aqui para cantar, para tocar. Se vocês não tiverem essa mesma satisfação em lavar o banheiro, vocês não estão prontos para subir aqui. Então é isso que eu falo para mim diariamente.
Se eu não tiver a mesma satisfação de pegar a vassoura e lavar o banheiro que eu tenho de vir aqui e pegar o microfone, então eu não estou pronta para esse microfone. Tem alguma coisa errada comigo. Então, assim, a gente sempre está lá, sabe? Hoje nós temos uma comunidade com várias pessoas, cresceu bastante. E nós poderíamos falar para as pessoas, olha, façam, e as pessoas fariam. Sim. Mas a gente sempre tem isso, né? Eu e ele, nós primeiro, depois os outros. Então, se eu for falar para eles lavarem o banheiro, eu lavo. Então, às vezes você vai chegar lá e você vai me ver lá lavando o banheiro. Se eu vou falar para eles fazerem qualquer coisa, eu primeiro. Né? Se eu ensino sobre o dízimo, eu dizimo. Se eu ensino sobre oferta, eu oferto. Tem que partir, até porque vocês são referência, sim, né? E são referências boas e referências ruins, né? Eu sempre falo isso. A ovelha, ela tem a cara do seu pastor, né? As boas ovelhas, né? Tem umas ovelhinhas também bem. Mas as boas ovelhas, elas têm a cara dos seus pastores, né? Então, se vocês andam fora da linha, abre essa legalidade. Sim. Para a ovelha falar, não, também não vou fazer isso porque, né, meu pastor, né, tem muitas, hoje a gente ainda mais hoje, que é tudo tão explícito, né, tudo muito, acesso é muito fácil, a gente tem aqueles que são um pouco mais estrela, que no louvor mesmo, nossa, o ministério de louvor é uma beleza, então, né, que acaba sendo aquelas um pouco mais estrelas, e ok, tá tudo bem. Eu acho que você não tem problema nenhum em você ir lá e fazer o seu melhor. Sim, lá. Você tem um dom, né, você tem um talento, dom, usa, isso. Né? Mas a gente tem que lembrar aqui, ó, o que as pessoas que estão me vendo lá vão me ver quando eu não estiver lá. Isso, exatamente. Né? Porque assim, quando eu pontuo isso para eles, eu falo, mas vocês estão achando que eu vou lá e faço isso que eu estou falando para vocês fazerem também, ter a mesma satisfação de lavar o banheiro, a mesma quando vocês sobem aqui, porque eu sou humilde? Não, é porque eu sei quem eu sou. E se eu não estiver me colocando nesse lugar a todo tempo, né? Essa Adriana aqui, o meu eu, a minha carne, vai querer fazer eu me sentir alguém. Então, não é porque eu sou humilde, não. É porque eu sei exatamente quem eu sou. Então, eu tenho que estar o tempo todo me colocando nesse lugar, para nunca me esquecer, né? Desse lugar. Porque você esquece desse lugar. Esquece, né? Exatamente. E é fácil esquecer, né, pastor? É fácil. Como é fácil? Então, eu sempre falo, olha, vocês têm, ele, pastores, que nós não temos problema nenhum de mostrar as nossas deficiências. Obviamente, não falo de desvio de caráter. São coisas distintas. Mas deficiências, eu falo, tem dia que eu tô desanimada também, né? Às vezes eu chego no culto e falava, quem aqui não queria vir? Aí eu falava, eu não queria, gente, eu não queria, porque eu estou cansada. Então, assim, a gente tem deficiências, tem dia que eu estou triste, eu também choro, eu também me angustio, e a gente não tem problema de passar isso para eles. Né? Vocês têm líderes reais, pessoas reais, nós não somos, né, semideuses, não somos. E nós não queremos seguidores, nós queremos companheiros, né? Porque seguidor, você está na frente, ele está atrás. Então, você tropeça, ninguém te segura. Agora, você tem companheiro que está do lado, você tropeçar, alguém te segura, não é? E eu acho que é isso, de toda a trajetória, de tudo que nós vivemos, e por isso que eu falo, o processo do Senhor, que nos trouxe essa consciência, né, de ter este olhar hoje. E é por isso que nós temos a comunidade. Não é a igreja. Não é a igreja. É uma comunidade. Nossa, muito, muito especial essa conversa. A pastora foi muito incrível. Também. Sim, edificante. Para mim foi um prazer, né, te receber aqui. Para mim Nossa, também. foi um papo tão leve, uma conversa mesmo leve, onde o principal foi ali extremamente bem representado. Amém. Porque falamos, né, colocamos Deus aqui no centro, e isso é muito, muito bacana, e é o objetivo desse canal. Muito obrigada, pastora. Espero vê-la aqui outras vezes. Porque acho que a nossa conversa
tinha mais assunto. Sim, eu gosto de falar. Bem-vinda, pastora, também. Muito obrigada, pastora, que Deus Obrigada. abençoe, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz de vir, né? De poder compartilhar um pouquinho. Se deixar, eu vou. Mas que o Senhor, né, nos dê essa graça de estarmos mais vezes juntas, compartilhando do amor do Senhor, da palavra do Senhor, edificando pessoas. E que essa pessoa que vai ver esse episódio, que o coração dela seja mesmo assim, tocado pelo Senhor. Mas pelo amor do Senhor, né? Que às vezes nós temos experiências com poder. E o poder de Deus é muito precioso. Mas a maioria ainda não teve experiência com o amor do Senhor. Porque quando nós temos experiência só com o poder, nós corremos o risco do quê? De fazer o que é certo para ter o que o poder nos dá. Né? Um milagre, uma resposta. Agora o amor não. O amor, você muda de comportamento, não é porque você tem interesse de algo, mas você é constrangido àquilo. Né? É que nem o Senhor Jesus, ele nunca mudou ninguém pela santidade dele, mas ele sempre constrangeu com o amor. Então, assim, que essa pessoa tenha uma experiência com o amor de Deus, para que ela seja constrangida e a trilhar esse caminho realmente de mudança de dentro. E aí o Senhor fazer nela e depois fazer para ela. É isso. Obrigada. Obrigada, pastora. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Não esqueça de seguir o canal, se inscrever, ativar o sininho e que Deus te abençoe. E até o próximo episódio.